para a glória de Deus, né, participando um pouco mais ativamente em nossa conta. E estamos então fazendo esta live. Vocês percebem aí que nós estamos desenvolvendo algumas áreas, né, de abordagem. E hoje eu queria falar um pouco sobre missão com vocês, falar um pouco sobre a grande realidade, né, de desenvolvermos a missão no contexto do trabalho do nosso dia a dia, né? Nós que somos servos do Senhor, homens e mulheres de Deus, espalhados com várias responsabilidades, às vezes criamos aquela ideia de que quem só desenvolve a missão é o pastor, é o missionário, porque estão oficialmente ali incumbidos de alguma atividade, né? Mas eu gostaria de refletir com vocês nesta noite sobre uma perspectiva um pouco diferente, compreendendo que a missão ela é realizável a partir da compreensão correta que nós temos de trabalho também, através da orientação que a própria Escritura nos dá sobre o que vem a ser trabalho, tá? Pessoal, a live está rolando. Eu coloquei uma arte aqui por trás e, na minha percepção, está um pouco em câmera lenta, né? As minhas abordagens. Então, eu queria verificar com você, se você verificar isso daí, ok? Vou tirar aqui, ótimo, agora está melhor para mim. Então, nós estaremos trabalhando a nossa live nesta noite sobre esse tema, o chamado e o trabalho. Como que a visão e a compreensão que nós temos do trabalho pode afetar na compreensão do chamado que nós temos acerca da obra evangelizadora e do cumprimento da missão de forma geral, né? Estou nesse momento também chegando ao fim de mais um dia de atividade e paro para poder refletir com vocês sobre esta abordagem. Quero dar boa noite ao meu amigo e irmão pastor Rafael Moreno, que está aqui conosco, seja bem-vindo. Ao meu amigo e irmão Anderson Barbosa, que está ali em São Paulo, Rafael aqui no Distrito Federal. É uma alegria poder ter vocês aqui conosco, tá bom? A abordagem e o tema da nossa live nesta noite é o chamado e o trabalho. Estava informando isso agora há pouco, falando da necessidade que nós temos de compreender qual que é o nosso chamado e a necessidade que nós temos que compreender bem o que vem a ser trabalho. Então, de antemão, eu quero já começar definindo com vocês a questão do chamado, né? Nós temos na Escritura Sagrada, com base tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, uma compreensão de que Deus chama pessoas especificamente, conforme nós observamos no Antigo Testamento. Ele chamou homens e mulheres para desenvolver uma missão de forma específica, né? Ora fosse para ser profeta, ora fosse para ser rei, ora fosse para ser sacerdote, ora fosse para ser um mestre da lei. Nós temos várias áreas de atuação no Antigo Testamento. No Novo Testamento também nós temos chamado de Deus especificamente para pessoas. Mas nós compreendemos que há um chamado geral em que todas as pessoas são igualmente comissionadas por Deus após o ato da sua salvação, para que eles sejam também um proclamador da verdade. Então, somos salvos, em sendo salvos, nós somos comissionados por Deus, conforme Mateus 28 diz para nós, que nós recebemos do Senhor autoridade para irmos por todo o mundo, pregando o Evangelho, ensinando a todos aquilo que eles devem guardar, e nós temos a convicção e a certeza de que o Senhor estaria conosco, tá? Essa é uma convicção geral que nós temos, e mesmo em paralelo com a convicção de que Deus chama pessoas específicas. Especificamente, nós temos Deus chamando, como já falei, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Deus chama especificamente pessoas para desenvolver funções, né? E isso é interessante. Então, de forma clara e objetiva, nós precisamos entender como comunidade do povo de Deus, como igreja, somos igualmente chamados por Deus. Todos nós temos a missão
de proclamar as boas novas. Isso não é um chamado específico apenas de um pastor. Isso não é um chamado específico apenas de uma pessoa que é separada no meio da comunidade para especificamente desenvolver a missão em ambientes distintos. Não. Este é um chamado que envolve toda a comunidade de fé. E envolvendo toda a comunidade de fé, nós precisamos ter essa convicção. Deus me chamou. Mas uma vez que eu me sinto chamado por Deus, fazendo parte da comunidade de fé, mas eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não tenho nenhum cargo oficial dentro da igreja, eu não sou diácono, eu não sou presbítero, como que eu vou servir a Deus? Então é para isso que é importante eu compreender o que a Bíblia chama e mostra para nós como trabalho. Por isso que eu quero refletir com vocês que nesta noite, que compreender bem acerca daquilo que a Bíblia fala sobre trabalho é igualmente importante para nós compreendermos a importância da missão que temos, né? Trabalho, em primeiro lugar, quando eu olho para a Bíblia, é tudo aquilo que eu desenvolvo, né? Trabalho é aquilo que eu me predisponho a realizar e que ofere para mim dignidade e manutenção, né? A mantença. Por muito tempo, a agricultura foi a fonte de trabalho do povo de Deus. Nós observamos hoje, em pleno cenário contemporâneo, que diversas são as profissões. Então, a pergunta que nós nos fazemos é: onde que a minha profissão ela serve para glorificar a Deus, né? E aí, portanto, que nós devemos lembrar e passar a refletir com uma perspectiva diferente da perspectiva platônica. Qual é a perspectiva platônica? Toda vez que eu e você olhamos para o trabalho e passamos a diferenciar esse trabalho que nós desenvolvemos como trabalho secular e trabalho sagrado, como se apenas o trabalho do pastor, apenas o trabalho do missionário, do diácono, do presbítero, apenas o trabalho destes são sagrado e as demais formas de trabalho são secular, isso é uma visão derivada de Platão. Esta é uma visão derivada e herança ainda do catolicismo, que traz para nós essa divisão do sagrado e profano, né? Daquela orientação de que o que você faz não é importante, é importante somente a vocação que Deus deu no âmbito da religiosidade ou da eclesiológico, da igreja. E essa distorção e essa informação ela precisa ser compreendida, porque não é uma perspectiva bíblica. A Bíblia diz para nós que Deus nos vocaciona, e ao nos vocacionar, todo o trabalho que nós venhamos desenvolver é um trabalho que serve para glorificar a Deus. Então, logo, eu tenho que olhar mais para Jesus e o que Jesus entende acerca de trabalho do que o que a sociedade ocidental, com base na filosofia platônica, me apresenta. E isso foi debatido no ambiente da Reforma, isso foi compreendido por Lutero, por João Calvino e por tantos outros reformadores, e chega para nós hoje, de maneira que eu quero formar aqui. Não importa o que você venha fazer, toda atividade que você desenvolve ela é extremamente importante no reino. E Deus a utiliza para o louvor da sua glória, e é uma atividade não secular, é uma atividade sagrada também, porque foi Deus que lhe dotou de vocação, de capacidade, que lhe escolheu e que lhe capacitou no desenvolver da sua vida para que você pudesse cumprir a missão nesses termos. Logo, o seu trabalho é importante para o cumprimento da missão. Aquilo que você faz, se você, não importa o que seja um profissional liberal, se você é um contador, se você é um advogado, se você é um servidor público, se você é alguém que tem uma profissão diferenciada, é uma pessoa que tem um trabalho técnico, é uma pessoa que trabalha de forma mais laboral, a grosso modo com a mão na massa mesmo ali desenvolvendo atividade, seja como pessoa ligada à construção, ligada à mecânica, não importa o que você faça, o seu trabalho ele é importante para o reino. O seu trabalho é um meio de glorificar a Deus e de cumprir a missão. Por isso que quando eu compreendo, primeiro, que trabalhar é ser semelhante a Deus, eu entendo que o meu Deus, ele trabalhou, conforme Gênesis diz para nós, ele trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Se Deus trabalha e se eu trabalho,
Logo, eu compreendo que o meu trabalho é expressão da imago Dei, ou seja, da imagem de Deus em mim. Logo, o que eu faço é digno de honra, no sentido de que foi Deus que me deu a capacidade para fazer e eu estou desenvolvendo uma atividade, estou trabalhando igual o meu Criador trabalhou, né? Então, trabalhar nos faz parecido com Deus. Em segundo lugar, o trabalho manifesta a singularidade dos dons que Deus distribui sobre a sua igreja, porque Efésios 4, 11 ao 13, o apóstolo Paulo vai trazer essa informação para nós, dizendo que Deus escolheu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas. Então, a singularidade do dom que Deus derrama sobre nós envolve o aspecto do trabalho também, porque através das minhas atividades eu entendo que Deus me capacitou e me capacita e me dota de conhecimento para que eu possa desenvolver esta ação. Logo, eu tenho que compreender que o ambiente em que eu estou inserido é um ambiente que serve para a glória de Deus. Seja uma oficina mecânica, né? Se você está ali consertando um carro, você vai procurar fazer isso para a glória de Deus. Se você está construindo uma casa, seja como engenheiro, como pedreiro, ou como alguns costumam falar, né, como mestre de obra, como servente, você está fazendo isso e vai buscar fazer isso para glorificar a Deus. Então, o chamado nesse aspecto, ele é importantíssimo que seja compreendido. Bem como nós temos uma terceira característica aqui. A terceira característica, além da vocação de Deus, de sermos vocacionados por Deus acerca do trabalho que Ele nos deu, além da singularidade do desenvolvimento das nossas ações, nós temos também a compreensão de que pesa sobre nós aquilo que a reforma debateu, que foi o sacerdócio universal de todos os crentes, né? Então, você é um sacerdote de Deus, aonde quer que você esteja, com o intuito de servir a Deus, de glorificar a Deus, e você pode ter esse acesso a Deus por meio daquilo que você faz, aonde quer que você esteja. Então, essa é uma característica muito interessante. O Rafinha está pedindo aqui, você poderia discorrer sobre vocação. Quando nós olhamos o aspecto da vocação na Escritura Sagrada, nós percebemos que no Novo Testamento nós temos várias referências com o verbo kletos, né, que é o verbo grego, no qual Deus, o Novo Testamento nos apresenta acerca do chamado. E essa palavra ela vai ter algumas nuances no Novo Testamento, se eu não me engano, aparece em algumas perspectivas por aproximadamente ali 79 vezes no Novo Testamento, e Paulo vai usar essa palavra muito fortemente com a perspectiva de que ele foi chamado, de que ele foi vocacionado por Deus. E a compreensão da vocação, primeiramente, é a compreensão de que é Deus que nos chama, de que Deus nos chama para realizar algo. Agora, essa compreensão ela foi sendo distorcida nos primeiros séculos da história da igreja. Eu não diria nem que distorcida, mas compreendida na perspectiva de que apenas aqueles que tinham um chamado voltado para a área religiosa é que eram de fato chamados por Deus. Mas a Escritura não apresenta isso. A Escritura apresenta que nós somos chamados soberanamente por Deus para desenvolvermos algumas funções. Como eu falei, quando a Bíblia apresenta para nós que Deus chama uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres e pastores, presbíteros. Quando nós observamos essa estrutura de diversidade no chamado, nós começamos a notar também a presença de diversidade no chamamento, porque Deus começa a mostrar por meio da Escritura no Novo Testamento que nós somos chamados exclusivamente para que tudo o que venhamos fazer, façamos para a glória de Deus. Então esse é o link que nós pegamos da diversidade no chamado e do objetivo do chamado. É como se aquela pergunta da Confissão de Fé de Westminster, né? Qual é o fim de todo homem? O fim de todo homem é glorificar a Deus e gozar dele para sempre. É como se isso viesse reverberar
na perspectiva do chamado. Quando nós chegamos no período da Reforma Protestante, Lutero, por exemplo, de forma bem objetiva, Lutero vai encarar o chamado, ou melhor, a vocação, e aí em diversos âmbitos, na perspectiva da singularidade e da continuidade da vocação familiar. Ou seja, Lutero vai ter uma compreensão de que se o meu pai ele era agricultor, eu devo ser agricultor também. Se o meu pai era um rector, né, na perspectiva do primeiro século, se o meu pai era um orador, eu tenho que ser um orador também. João Calvino, quando vem, vai trazer uma nuance diferente da perspectiva da vocação. João Calvino vai voltar à tona as Escrituras também, vai dizer, não, nas Escrituras, as Escrituras nos dizem que é Deus quem determina especificamente também o chamado de cada um. Logo, se o meu pai foi médico, necessariamente eu não preciso ser médico, porque a minha vida tem uma individualidade específica. Então eu vou procurar na minha vocação ser aquilo que Deus me fez para ser. E aí, obviamente, por isso que é importante para adolescentes e jovens, numa fase de descoberta de qual é o caminho que ele deve seguir ou a formação que ele deve trazer para a sua vida, de buscar em oração também esse direcionamento divino, né? Então, vocação tem essa perspectiva. E aí eu quando estou dando aula de teologia pastoral, eu trabalho muito um aspecto interessante da palavra vocação, porque essa palavra ela está atrelada ao sentido do cumprimento de algo positivo, né? E ela veio sendo trabalhada também na perspectiva em latim, até que chegue para nós hoje, né? Só que no caminho de transliteração que essa palavra foi sofrendo, ela chega a ser compreendida como profissão. Então, vocação e profissão passa a ser a mesma coisa pela definição que as duas palavras têm igual. E aí chegamos então a um conflito, né? Bastante interessante. Eu deixo para vocês fazerem uma leitura sobre isso. Quero dar boa noite aqui à minha madrasta Selma, que Deus abençoe, está nos acompanhando também lá de João Pessoa. Ao nosso amigo Paulo Itajaí, que é amigão aqui, está conosco na pós-graduação em Igreja Saudável. Pastor Paulo, seja bem-vindo também. Quando a gente passa para perceber essa perspectiva, nós vamos achar um pouco até difícil de encarar o pastor como um profissional, né? Porque a palavra profissional trouxe sobre ela uma carga pejorativa e que está muito interligada ao auferir lucro, e alguns maus exemplos pastorais fizeram com que isso ocorreu. Eu gosto muito de um livro chamado Ética Ministerial, de James True, né? James Carter, Ética Ministerial, e ele trabalha justamente essa perspectiva de analisar o pastor, e aí ele traz um perfil do pastor americano, o pastor como um profissional também, e quando ele fala como profissional, ele fala nos aspectos positivos, porque o pastor tem horário como profissional ele deveria ser mais atento àquilo que ele tem que fazer, dedicar tempo ao estudo, à pesquisa, desenvolvimento, entende? Então, o John Piper até escreveu um livro, né? Irmãos, nós não somos profissionais. E aí, obviamente, fica esses dois polos, né, de atuação sobre a questão da vocação. Mas voltando aqui, deixando esse aspecto para vocês mergulharem um pouquinho mais posteriormente, né? É importante compreender a visão do que é chamado e do que é trabalho. Você, sendo cristão ou não, isso é importante. Eu quero dar boas-vindas aqui ao meu primo que entrou aqui na nossa live participar, o José Dias. Você sendo cristão ou não, a atividade que você desenvolve, como já falamos no início, ela tem uma importância especial. E você não a desenvolve por acaso. Você tem que compreender a razão de sua existência e compreender o porquê que você faz o que faz. E obviamente, quando eu descubro isso me ajuda em diversos aspectos. Eu não estou aqui necessariamente trazendo orientações de coach profissional, mas eu estou trazendo uma reflexão bíblica acerca da sua vocação.
acerca daquilo que você faz, para que você possa entender que isso é extremamente importante. Importante também de como você usar isso para a glória de Deus, de como você usar isso para o cumprimento da missão. A missão que Deus nos deu é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E não apenas isso. Quando eu entendo que a minha vocação é uma vocação para a glória de Deus, eu passo a cumprir mais adequadamente o mandato cultural que Deus nos deu. Lá em Gênesis capítulo 2, antes da queda do capítulo 3, onde o homem e a mulher pecam, né, e caem diante de Deus, nós percebemos que Deus já havia direcionado para o homem que ele desenvolvesse algumas ações. É por isso que eu digo que o trabalho ele não é uma consequência da queda. O trabalho ele é uma expressão da imagem de Deus na criatura. O trabalho é a maneira pela qual a criatura pode se parecer mais com o seu Criador. Porque antes do homem pecar, o homem trabalhava. A gente vê em Gênesis 2,15, se eu não me engano, Deus diz para o homem assim: cultivai, guardai a terra. Né? São verbos ali presentes que demandam a ação do homem. Né? O homem não iria ficar parado, deitado em berço esplêndido, vendo as coisas acontecerem. Essa é uma errônea impressão que nós temos do mundo antes da queda. Tá? O homem trabalhava antes de pecar. Obviamente que com o pecado, o trabalho passou a ter um peso, passou a ser algo ruim. Mas aí nós precisamos ressignificar o trabalho na nossa vida para que o trabalho não se torne algo demonizado por nós. Né? Nós vamos olhar para o trabalho e dizer, poxa, o trabalho é ruim, né? Coisa ruim ter que se levantar e trabalhar, isso é ruim. Quando eu entendo que o trabalho é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus, eu procuro trabalhar até de forma mais feliz, motivadora e procuro ter resultados melhores. Eu passo a ser um melhor funcionário, eu passo a ser um melhor servidor, eu passo a desenvolver e alcançar metas com mais empolgação. E é por isso que eu preciso ressignificar a ideia de trabalho na minha mente. Não é que o trabalho é ruim. Quando eu vejo que o trabalho é a oportunidade de eu me parecer mais com Deus, eu me acordo numa segunda como esta, ainda que nós quiséssemos que fosse já sexta, eu me acordo numa segunda como essa para trabalhar motivado. Porque além de minhas atividades oferir lucro e manutenção para a minha vida e para a minha família e proporcionar momentos felizes, em primeiro lugar, minha atividade glorifica a Deus. O que eu faço é importante. Se você não fizesse o que você faz, outra pessoa viria fazer. Isso mostra que é importante o trabalho que está sendo feito. E, portanto, nós deveremos encarar com essa perspectiva, né? E analisar esse privilégio. E sem fugir muito do tema, para não ficar apenas na questão do trabalho, nós precisamos entender isso, tá? Mais uma vez repetindo, que o trabalho é uma expressão do chamado e do cumprimento da missão. Porque é Deus que nos vocaciona, é Deus que na singularidade do nosso trabalho, Ele nos derrama sobre nós dons e talentos, e através do sacerdócio universal de todos os crentes, nós podemos então desenvolver a função que desenvolvemos como um sacerdote de Deus na seara onde estamos inseridos. Por isso, cumpra a missão nesses termos, glorifique a Deus através do trabalho que Ele lhe deu, e que você possa encontrar, de fato, diversas áreas de atuação para servir a Deus e procurar glorificar a Deus nas diversas áreas da vida. Tá bom? Meus amigos, irmãos e irmãs, feliz demais pela presença de vocês aqui na nossa live. Muitos são os temas, né? E nós podemos ficar aqui falando e fazendo diversas abordagens, mas eu quero te convidar também, se você é pastor, líder que está ouvindo esta minha aula, essa live, né? A mania de sempre a gente estar em sala de aula. Se você está ouvindo esta live, eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Nós temos hoje pastores integrais no ministério, pastores que se dedicam integralmente ao ministério,
E nós temos pastores hoje que desenvolvem mais algumas funções. E não é pecado você pensar em uma análise ou em uma outra área de atuação, ainda que esteja inserido no ministério. Não fique refém daquele pensamento da atividade sagrada e atividade secular. Não, a atividade é una. Deus me chamou para ser pastor, mas como pastor eu posso ser advogado também, eu posso ser administrador, gestor, posso ser docente, professor. Eu posso dividir as áreas do meu tempo com maior qualidade. Inclusive, me auxilia a orientar melhor a comunidade em que eu estou inserido, porque nós vivenciamos uma realidade como que somente o pastor devesse realizar todas as áreas de atividades dentro de uma igreja. Mas isso não é uma verdade, não é uma verdade bíblica também pelos mesmos aspectos. Questão de vocação para a questão da igreja, questão de sacerdócio universal para os irmãos dentro da igreja e questão de singularidade no derramamento de dons e talentos. Cada um tem uma área de responsabilidade. A função do pastor é orientar, é arrebanhar, é ministrar sobre eles o ensino para que eles possam desenvolver as suas funções eficazmente no âmbito do reino. Então, não tenha medo. Tem uma terminologia muito interessante em nosso meio, que é ministério bivocacional, mas eu tenho uma certa também resistência com essa terminologia bivocacional, porque tem pessoas que Deus dota com diversas áreas de conhecimento e você vai ser instrumento nas mãos de Deus nessas diversas áreas, tá bom? É interessante refletirmos sobre essa perspectiva. Quero convidar vocês que ainda não conhecem o meu canal no YouTube. Aos poucos eu estou estruturando ele. Vou procurar desenvolver mais ainda a questão de vídeos, de pequenas abordagens e reflexões, assuntos teológicos, né? Interdisciplinariedade em algumas disciplinas que eu vou procurar fazer ali com as áreas da minha formação, teologia, direito, administração, filosofia e sociologia. Então eu vou procurar fazendo ali uma interface, né, sobre esses assuntos, o que a gente chama no ambiente da docência de interdisciplinaridade, compreendendo cada uma e buscando extrair o aspecto que cada área do conhecimento tem que pode glorificar a Deus, né? Então convido vocês para conhecer o nosso canal. O canal é Herbert Barbosa, de acordo com o meu nome que está aqui. Só tomem cuidado, porque como esse nome ele é muito complicado, às vezes tem Herbert sem R, com R, o meu tem dois. Herbert com T mudo, o meu é TE no final, então é Herbert Barbosa. Você pode ver o nosso canal lá e participar, se inscrevendo em nosso canal no YouTube e ativando o sininho, para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo em nosso canal, você tenha acesso, tá bom? Eu vou tentar colocar este agora lá no YouTube. Se porventura você desejar ver depois, ou quiser compartilhar, ou compartilhar reflexões que você possa ter sobre estas áreas que nós falamos aqui, será um prazer dialogar com você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela sua atenção e vamos caminhando, buscando servir a Deus, buscando glorificar a Deus em todas as áreas de nossa vida e em tudo aquilo que nós fazemos. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.